Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk to Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk to Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing, sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre branding, onde eu estou explicando uma série de termos e conceitos que são importantes dentro desse campo, o campo da gestão, do desenvolvimento e da gestão de marcas. Hoje a gente responde a uma dúvida que foi trazida por um dos nossos seguidores, o Scambo Podcast, que ele colocou a seguinte pergunta no vídeo onde eu falei sobre paridade em marketing. E ele pergunta o seguinte: fiquei em dúvida, essa paridade de marketing que você abordou no vídeo seria semelhante à comoditização que vem acontecendo em várias empresas e segmentos? Essa é uma excelente pergunta, porque de fato o efeito de paridade em marketing ele pode ser sim parte de um efeito maior de comoditização das ofertas, mas às vezes há uma diferença pequena ali, uma diferença sutil entre um e outro efeito, embora quando eu tenho um presente, quase sempre eu acabe tendo o outro também presente. Então a gente vai procurar nesse vídeo entender um pouquinho melhor as diferenças entre esses termos e entender como é que eles afetam um determinado mercado. Acho interessante, quem não viu o vídeo sobre paridade em marketing, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês acessem e vejam, assistam esse conteúdo antes de vir para cá para ver a diferença entre paridade e comoditização. Bom, vamos primeiro resgatar alguns elementos. O primeiro que eu já trabalhei no outro vídeo, o que é paridade? Então, quando a gente fala de paridade a nível competitivo, significa dizer que as empresas que estão competindo dentro de um determinado mercado, elas possuem características ou habilidades muito próximas, elas conseguem entregar ou conseguem performar nos diferentes níveis de atuação na esfera empresarial, elas conseguem performar de uma maneira muito próxima. Esse é o conceito de paridade competitiva. Eu tenho empresas que possuem capacidades muito semelhantes, então elas conseguem entregar, ou conseguem se comportar, ou conseguem reagir sempre também de maneira muito semelhante. Quando a gente fala especificamente da paridade em marketing, eu estou falando que essas ofertas, ou seja, aquilo que as empresas entregam, é muito semelhante, e principalmente pela perspectiva do consumidor, ok? Ele não consegue perceber uma grande diferença entre as diferentes ofertas. Entre o produto da empresa A, da empresa B e do outro da empresa C, o consumidor olha e não consegue perceber nenhuma diferença. Isso pode acontecer porque de fato as ofertas são genéricas, ou em uma situação pior é que mesmo que as ofertas não sejam genéricas, cada uma delas tem assim suas particularidades, o mercado está configurado de uma maneira que essas empresas não conseguem mostrar, revelar para o consumidor, evidenciar para esse consumidor, de fato, quais são as particularidades, os pontos fortes de cada uma dessas ofertas. E aí o mercado cai nesse efeito de paridade, onde o consumidor tende a não ver nenhuma diferenciação que seja significativa e, obviamente, quando isso acontece, ele passa a tomar a decisão muito mais focado em questões ligadas à conveniência e preço. Então aquela primeira oferta que eu consegui acessar, a que tiver mais fácil para eu alcançar, ou a que tiver o menor preço, ou a junção de todos esses elementos, possivelmente vai ser a oferta que vai ser preferida por esse consumidor. Então eu paro de olhar ou para a qualidade ou para atributos específicos daquela oferta e passo a tomar a minha decisão com base apenas em conveniência e preço. Agora vamos falar de comoditização, que esse é um termo muito usado também no vocabulário do mundo dos negócios, e para a gente entender o efeito de comoditização, vamos entender primeiro o que é uma commodity. E aí eu peguei uma definição aqui que acho que explica muito bem o que é commodity. Então, commodity é um termo que
normalmente corresponde a produtos básicos que não passaram por nenhum processo de aperfeiçoamento ou industrialização, e aí eles não possuem qualquer diferencial ou não possuem qualquer valor agregado porque eles são vendidos na sua forma mais primária, na sua forma mais básica. Quase sempre quando a gente se refere a commodities mesmo, a gente está falando de itens, por exemplo, que são extraídos da natureza, como um tipo de minério, ou da própria produção agrícola. Se eu estou falando de uma saca de café ou de uma saca de tomate, eu quase sempre estou diante de commodities, porque esses itens eles não passaram por nenhum processo de aperfeiçoamento ou nenhum processo industrial. É claro que ainda assim eu posso ter diferenças entre eles de acordo com o tipo, por exemplo, de planta. Se eu estou falando do agronegócio, eu posso ter diferentes tipos de um determinado item, diferentes tipos de café, diferentes tipos de arroz e por aí vai. Mas quando a gente fala de commodities, quase sempre a gente está se referindo a esse tipo de item, algum tipo de material, de matéria-prima que ainda não passou por nenhum processo, ainda não passou por nenhum acabamento, ainda não passou por nenhuma melhoria, ou seja, ele vai ser utilizado como matéria-prima possivelmente para que outros bens de maior valor agregado sejam gerados. Isso é uma commodity. Petróleo também, que está muito em evidência por conta do preço absurdo da gasolina, também é uma commodity. E uma particularidade em relação a commodities é que, por eles não terem nenhum valor agregado na sua essência, o preço de comercialização desses itens está quase sempre muito ligado à questão de oferta e procura. Então, se eu tenho muita oferta e pouca procura, o preço vai variar de uma determinada maneira. Se é o contrário, se eu tenho muita procura, porém pouca oferta, o preço vai variar também de outra maneira. Ou seja, pelo fato deles não passarem por nenhum processo de melhoria, o preço entre uma commodity que é produzida em uma determinada área por um determinado produtor, por uma commodity que é produzida por um outro determinado produtor, ele não tem como sofrer, ou não teria como sofrer, uma variação por conta de melhorias que aquele bem teria recebido ao longo de um processo industrial, já que ele não passou por isso. Por isso o preço acaba sendo regulado apenas pela oferta e pela procura. E isso é um ponto importante para a gente entender o que as pessoas costumam chamar de comoditização de um mercado. A gente diz que o mercado está sendo comoditizado quando eu não consigo mais ter tanto valor agregado percebido, e aí, como parte desse efeito de paridade, onde eu não vejo mais, eu enquanto consumidor, não vejo mais diferença entre um produto da marca A para o produto da marca B para o produto da marca C, eu entendo todos eles como fruto desse efeito da paridade, pode ser que eu comece a não ver mais valor agregado naquela categoria como um todo. Então significa dizer que esses produtos, nessas categorias específicas, eles podem encarar sim um processo de desvalorização, e aí eles vão sendo trabalhados por preços cada vez mais baixos, cada vez mais agressivos. A gente vai ter um vídeo também da nossa série sobre desafios estratégicos em marketing para falar de degradação da oferta por conta das abordagens de preço, mas no geral esse mercado que está se comoditizando, ele possivelmente já foi um mercado considerado de alto valor agregado e hoje ele é considerado um mercado de baixo valor agregado. Talvez a gente esteja falando de uma determinada tecnologia que antes era muito expressiva, mas que agora é banal, é de fácil acesso, e aí esse mercado passa por esse processo de comoditização, onde eu não consigo mais trabalhar com itens de maior valor agregado. O diferencial, nesses casos, acaba sendo sempre o preço. Bruno, então o efeito de paridade e o efeito de comoditização estão muito próximos, não é? Sim, estão muito próximos. A questão é que a paridade em marketing costuma ser uma das etapas para você chegar no efeito de comoditização. Porque vejam, eu posso ter o efeito de paridade, mas ainda estarmos em um mercado de alto valor agregado. Vamos pegar um exemplo prático. Se eu entrar numa loja hoje de eletroeletrônicos para comprar um televisor 4K de 55 polegadas, eu vou ter várias opções.
mas todas elas são muito parecidas. Os fabricantes vão dar nomes diferentes para suas tecnologias de tela disso, pixel disso, QLED, OLED, não sei o quê, mas na prática, para um consumidor padrão, que não vai ter conhecimento técnico em relação àqueles itens, fica muito difícil conseguir perceber de fato se existe ou não uma diferença considerável que justifique também uma diferença de preço entre uma e outra marca. Ou seja, nesse caso a gente pode falar que o mercado ele está funcionando meio que num sistema de paridade, porque os consumidores não conseguem perceber muita diferença entre uma ou outra oferta, mas eu ainda estou falando de um mercado que possui alto valor agregado. Esse mercado, eu não poderia dizer que o mercado de Smart TVs, por exemplo, está passando por um processo de comoditização. O mesmo eu poderia dizer de smartphones. Eu tenho ainda um alto valor agregado nesses itens, porém, se a gente olhar para os principais players e para o que eles oferecem nos seus produtos de ponta, a gente vai ver que resta pouca diferenciação entre eles. Pelo menos do ponto de vista técnico e de funcionalidades, as diferenças são bem pequenas. Eu posso ter diferenças de outras naturezas, mas do ponto de vista muito prático, esses produtos acabam sendo muito parecidos. Eu posso ter mercados que estão entrando nesse problema da paridade, eu posso ter mercados que estão vivenciando esse problema da paridade em marketing, onde as ofertas têm uma grande dificuldade para conseguir construir essa diferenciação, mas eles ainda não estão passando por um processo de comoditização quando o preço começa a cair. Em outros mercados, e aí eu dei o exemplo da tecnologia, mas a gente pode estar falando de N mercados diferentes, porque a comoditização ela pode se dar simplesmente porque uma oferta se ampliou de tal maneira que aquele item se tornou banal, ele está banalizado, e aí na tentativa de sobreviver nesse mercado saturado, os players tendem a bater mais e mais na tecla do preço, então eles vão trabalhar mais preço, preços mais agressivos. E esse mercado onde eu já não vejo diferenciação nenhuma, onde ele está super abarrotado de oferta, aí eu recomendo também que vocês vejam o vídeo que eu fiz sobre mercado saturado, vou deixar o link aqui também na descrição. O preço vai caindo, caindo, caindo e pode acontecer até do mercado entrar de fato em decadência por conta dele cair nesse problema primeiro da paridade e depois da comoditização, onde tudo ali vai depender o quê? Da relação entre oferta e demanda. Como a oferta, nesses casos, já costuma estar muito grande, já está muito além do que seria viável e do que seria razoável para aquele tamanho de mercado que a gente tem, você tem uma queda considerável nos preços e isso vira um ciclo sem fim, porque a cada nova rodada de queda de preços, os participantes vão tentar mais uma vez abaixar ainda mais o preço. Com isso, eles deterioram a oferta, prejudicam a entrega e aí o consumidor vai ficar mais atento ainda, pô, isso aqui não presta mesmo, eu vou ter que comprar o mais barato que tiver. Ou seja, na próxima rodada, a tendência é que os preços praticados sejam ainda mais baixos. Então eu tenho um mercado que está se deteriorando ao invés de um mercado que está se desenvolvendo. Por isso, não necessariamente eu posso dizer que o efeito de paridade é a mesma coisa que o efeito de comoditização. Agora, certamente eu posso dizer que se eu estou passando por um efeito de paridade em marketing dentro de um mercado, eu já deveria estar com um sinal de alerta ligado que isso pode sim evoluir para um potencial efeito de comoditização das ofertas e aí sim eu teria um problema. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixem os seus comentários, deixem os seus feedbacks, deixem sugestões de tema para vídeos futuros e nos vemos no próximo. Até lá!